bem-vindos, bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre ter tempo e estar com quem a gente realmente ama, né? E eu quero realmente poder contribuir para vocês nesse momento, tá? Porque esse tema, ele realmente mexe com a gente, né? E por que mexe com a gente? Porque hoje eu quero falar de sonho, gente. E sonho são coisas que às vezes a gente acha que nunca vai alcançar. Mas muitas e muitas vezes os nossos sonhos são alcançáveis. E quando a gente realmente se dá conta que aquilo que a gente quer, a gente tem condições de alcançar, que a gente vai poder encontrar, as coisas vão começar a fazer mais sentido. E muitas vezes o sonho é simples, né? Quem aqui não entende do quanto ter tempo com a sua família é algo simples? É algo tranquilo, é algo que praticamente deveria ser a consequência do nosso trabalho. Mas isso realmente não acontece. E por que eu sei disso? Porque eu já estive em outro lugar, eu já estive em outra posição, eu já estive em momentos em que eu não podia estar com a minha família, que eu não tinha tempo para estar com as minhas filhas, né? E quando me dei conta disso, muitas coisas começaram a fazer sentido e aquilo que eu achava que era um sonho começou a se tornar uma realidade. Quando a Valentina, vocês devem saber que eu tenho duas filhas, quando a Valentina, que é maior, ela tinha 2 aninhos para 3 aninhos, eu trabalhava o dia inteiro. Eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, né? Assim como qualquer um de nós, profissionais de educação física, fisioterapeutas, né? A gente sabe o quanto a gente tem que trabalhar e o quanto realmente, às vezes, é várias horas de trabalho, né? Para que a gente consiga, no final do mês, sei lá, pagar as contas, fazer o que precisa ser feito. E aí eu lembro que num dia, ela, durante as manhãs que eu ia, e não era todas as manhãs, mas tipo, numa semana, 4 eu ia e uma eu ficava. Um dia ela pediu para mim o seguinte: mamãe, quem vai acordar comigo amanhã? E naquele momento, aquilo bateu forte, né? E quem é mãe aqui sabe que quando o filho fala alguma coisa assim, parece que ele vai lá no nosso coração. E aí ela me disse dessa forma: quem vai acordar comigo amanhã, mamãe? E aí eu olhei para ela, e na época, né, quem ficava com ela era minha irmã, que é a madrinha dela, inclusive. Aí eu disse para ela: filha, amanhã vai ficar a Dinda com você, que é uma pessoa que ela tinha contato, enfim. E aí ela me olhou bem nos meus olhos e ela disse assim: mas eu gostaria tanto que fosse você. E aquilo para mim, hoje, de repente, para quem não está nesse momento, ou já passou, ou vai passar, pode ser que não tenha sentido. Mas para mim aquilo me marcou. E algo naquele momento fez sentido para mim de que tempo é o que a gente tem de mais importante na nossa vida. Tempo é o que a gente mais tem que preservar da nossa vida. Porque ele é o único que não volta. É o único que a gente não tem controle. É o único que a gente realmente não sabe se vai ter, inclusive. E aí, naquele momento, as coisas começaram a fazer sentido e parecia que algo que fechava meus olhos, naquele momento, parece que abriu. E aí, naquele momento, eu comecei a me dar conta de que eu estava trabalhando manhã, tarde e noite, né? Praticamente, porque eu queria dar para ela, né? Para a minha filha, aquilo que eu julgava ser importante para ela. Que eu achava que ela queria e que ela ia ser importante para a vida dela, estudar numa escola melhor, ter uma festa de aniversário, ter uma roupa bonita, ter sempre um sapatinho, sabe aquelas coisas que normalmente nós, mães e pais também, às vezes a gente entende que é necessário, e algumas coisas são realmente necessárias e primordiais, mas muitas delas é na nossa cabeça que é a prioridade, porque na cabeça da criança, a maior prioridade dela é o tempo com quem ela realmente ama. E aí eu comecei a questionar a minha vida naquele momento. E aí eu comecei a pensar, poxa, a minha filha não pediu para estar no mundo. Fui eu que quis ter, eu e meu esposo que decidimos ter um filho. E aí, agora que é o momento que ela precisa de mim, agora que é o momento que ela realmente está pedindo para mim estar com ela, o que eu estou dizendo para ela? Eu estou justificando a minha falta, a minha ausência. Por quê? Que o momento que ela queria que eu estivesse lá, eu estou trabalhando. E aí começou a passar na minha cabeça a seguinte relato que eu escutava, inclusive, de alunas minhas, que me diziam assim, nossa, se eu pudesse voltar atrás,
E se eu tivesse condições, e não foi nenhuma nem duas alunas, e pessoas que eu trabalhava, inclusive, que me falaram a seguinte frase: eu jamais teria trocado o tempo de qualidade com meus filhos para estar trabalhando que nem louca, porque não vale a pena. Porque essas pessoas me diziam a seguinte frase: quando eles ficam adolescentes, e aí a gente, teoricamente, se estruturou, tá melhor, a família tá mais tranquila, tá mais estável, né? As finanças estão melhor, e aí você vai ter tempo para estar com eles, a primeira coisa que eles vão dizer é a seguinte frase: agora eu não preciso mais estar contigo. E isso me marcou muito, que naquele dia que a Valentina falou isso para mim, era como se ela tivesse encontrado, né, a parte realmente mais vulnerável minha. E naquele momento, eu comecei a questionar tudo ao redor de mim. Poxa, não pode ser assim. Eu não posso continuar trabalhando em algo que eu não tenho vida e que as pessoas que eu mais amo, que são os filhos, né, e que são a nossa família, são deixados de lado. A maior parte do tempo, eles ficam com o que sobra da nossa vida. E isso para mim não fazia sentido. E até hoje não faz sentido para mim. E quando eu falo sobre isso, muitas vezes eu posso estar mexendo algo dentro de você que de repente você não quer que mexa, porque é melhor não mexer. Mas eu preciso, em nome das crianças e dos seus filhos e das pessoas que estão ao seu redor, chamar atenção, porque eles precisam de você. Porque você é mais importante e porque eles são o mais importante. Só que muitas vezes a gente troca o grau de importância. Muitas vezes a gente deixa a nossa pior versão para estar em casa, com quem realmente a gente ama. E tá errado. Porque o dia que acontecer qualquer coisa com a gente, enfim, e que bato na madeira, inclusive, para que isso não aconteça com ninguém, mas quem vai estar do outro lado para te abraçar, para te consolar? Vai ser quem às vezes você deixou a sua pior versão, ou deixou o seu pior tempo. O resto de dia, né? Quando a gente chega do trabalho, exausto, cansado, e aí o que eu via muitas vezes era eu saía de manhã, ela estava dormindo, eu chegava, né, de meio-dia, às vezes já tinha que botar roupa nela, ajeitar as coisas, vai para a escola. Aí da escola, na época, o meu esposo pegava ela porque era o pico que eu estava trabalhando. Chegava em casa às vezes 8, 9 horas da noite, ela já tinha jantado, já tinha tomado banho, e eu não tinha passado tempo com ela. E aí passou-se 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, até que ela vem e me diz: mamãe, mas eu queria estar com você, eu queria acordar e ter você comigo. E isso faz a gente repensar a nossa vida. Isso faz a gente repensar o que vale a pena. E se vale a pena. E foi naquele momento que eu estou, inclusive, contando a minha história para vocês aqui, de uma versão, de uma situação que aconteceu, foi que eu disse: não, chega. Chega, porque não é isso que eu quero. Eu não estudei o que eu estudei, eu não investi o que eu investi, para hoje estar aqui trabalhando muito mais, né, do que, às vezes, uma pessoa que nem graduação tem. E aquilo me fez realmente enxergar algumas outras coisas. E quando a gente fica questionador e questionadora com algumas situações, parece que a resposta vem para a nossa vida. Parece que a gente questiona algumas coisas e aquilo vem para que a gente comece a enxergar. Enquanto a gente não questiona, enquanto a gente não se indigna, enquanto a gente não dá bola, a gente não enxerga algumas coisas. Precisa algo acontecer, precisa alguém chacoalhar, precisa alguém fazer e falar algumas coisas para que a gente se dê conta. E que bom que isso acontece, e que bom que essas pessoas estão aqui para nos alertar, porque a gente ainda tem tempo, porque a gente ainda pode fazer alguma coisa, e não chegar, de repente, depois, quando tiver idoso, que não tem mais esse tempo de qualidade, a gente se der conta e tem a mesma resposta que as minhas alunas falavam. Poxa, se eu pudesse, eu não teria feito dessa forma. E eu tenho certeza que qualquer um de vocês que for falar com alguém que é mais experiente, assim, é de lavada, né? O quanto essas pessoas, elas dizem a mesma coisa. Não vale a pena, não vale a pena deixar quem a gente mais ama por algo, porque depois, na adolescência, a gente não cria mais laços quanto a gente cria enquanto a criança é pequena.
A gente, até os 7 anos, a gente forma a personalidade das crianças. E das crianças que você trabalha e das suas próprias crianças. E muitas vezes a gente delega essa formação e essa criação da personalidade para uma terceira pessoa. E aí eu pergunto, qual é a lógica? Qual é a lógica? Não existe. Mas a gente vem num mundo em que essas coisas são deixadas de lado e que essas coisas não são faladas. Porque a gente tem que mostrar para a sociedade que tá tudo bem, sendo que às vezes não tá tudo bem. Sendo que às vezes a gente deita no travesseiro e a gente chora. E a gente se questiona por saber que quem a gente mais ama, a gente não pode estar junto. E é isso que eu quero que você entenda, que eu sei que o nosso sonho e o seu sonho pode ser, inclusive, de passar mais tempo com a sua família. E aí pode ser filho, pode ser pai, pode ser esposo, pode ser esposa, pode ser... Enfim, quem é a sua família? Você sabia que ela é a principal e é o que tem mais forte de vínculo com você? A que você saiu e a que você fez, a família que você construiu. Essas são as principais pessoas. São por elas que a gente mata e morre, como diz o ditado. São por elas que pessoas, às vezes, com medos ou que não sabiam o que fazer, num desespero, passam, né, se jogam numa piscina, mesmo sem saber nadar para socorrer um filho, enfrentam uma pessoa que está tentando agredir. São por essas pessoas que a gente mata e que a gente morre para se defender. Só que muitas vezes essas mesmas pessoas a gente deixa de lado em busca de algo que eu estou tentando mostrar para vocês, que é ter mais renda. Para que vocês, quando tenham mais renda, quando se ganha mais, você pode ter qualidade de tempo. E tempo é o que realmente faz a diferença. Porque até então, quando eu estava nessa situação, trabalhar de manhã, de tarde, de noite, eu não enxergava um caminho. Ninguém veio e me fez uma live me falando isso. Ninguém me disse, Vânia, tem essa atividade que é nova, que é inovadora, que você pode trabalhar numa escala que vai poder te proporcionar mais tempo, que em vez de você trabalhar 15, 20 horas, você trabalha 3, 4 horas. E você tem o mesmo resultado e ninguém me falava isso. Ninguém me dizia isso. Mas eu estou dizendo para vocês, eu estou te alertando que existe essa possibilidade. E por isso que eu posso te ajudar. E por isso que eu posso te mostrar que o tempo é o que você tem de mais valioso na sua vida. E a qualidade dele com as pessoas. Para que você não tenha que trabalhar 12 horas num dia. E que você deixe o resto do seu melhor dia para as pessoas que mais te amam. Mas que você possa, daqui a pouco, diminuir a quantidade de horas da onde você está e estar com quem realmente vale a pena. Com quem realmente você sente que vale a pena. E por que eu posso te ajudar, gente? Por que eu posso te ajudar? Porque graças, e eu venho falar novamente, que o método não foi criado somente pela Vânia, mas foi por muita iluminação divina. Eu não tenho dúvida que foi Deus que me iluminou, eu não tenho dúvida que foi Ele que criou, eu não tenho dúvida que foi Ele que foi me dizendo o que tinha que fazer. E é por Ele que eu preciso te alertar, inclusive, de que esse método funciona. Esse método te dá tempo, esse método te dá escala, esse método te faz render mais, esse método te faz você trabalhar menos e ganhar mais. É esse método. Por que é esse método? Quem assistiu a jornada já sabe o porquê, mas eu vou repetir. Porque ele é um método que é inovador, ele está inovando aquilo que já tem de bom, ele está realmente frisando em que o Pilates ele já é conceituado, ele já tem resultado e agora ele está inovando para quem, gente? Para as crianças. Ele resolve alguma coisa na vida dessas pessoas? Resolve vários problemas. Inclusive, eu citei várias citações de pesquisas e de livros e de autores que já vêm alertando da importância de trabalhar a criança, da importância da gente olhar para as crianças o quanto antes. Então, ele resolve um problema, gente? Lógico que ele resolve. Ele resolve muitos problemas e vai resolver ainda mais quando essas pessoas e essas crianças se tornarem adultas.
Então, ele é inovador, ele resolve problema, ele não tem concorrência, porque você não tem concorrente aí nessa cidade. Você não vai ter um outro lugar que está oferecendo Pilates para criança no mesmo lugar, do mesmo jeito, com o mesmo método. Eu aposto com você que não tem. Porque eu que ensino, inclusive. E eu sei o quanto ainda tem muitas pessoas para ser trabalhado. Eu mostrei para vocês o mercado do Pilates para criança. Eu mostrei quantos milhões de crianças nós temos. 35,5 milhões de crianças. Quantos profissionais que teríamos para atuar com esse público? 450 mil. Sendo que todos deveriam trabalhar com Pilates para criança, e isso é impossível. A gente sabe que nesses 450 mil, se tiver 100 que queira, 100 mil que queiram realmente trabalhar com isso, é muito. Então, você não vai ter concorrência tão cedo. E quando você não tem concorrência tão cedo, você se estabiliza, você começa a fazer um trabalho bem feito, você já vai ter as crianças, você vai ser a primeira pessoa a começar a fazer, você vai ser o diferencial, você vai inovar, você vai ser o pioneiro na sua cidade. Isso marca, é como se fosse um registro. O profissional tal é o primeiro a inserir o Pilates Kids na região tal, na cidade tal, no bairro tal. Isso faz a diferença? Não tenha dúvida que isso faz a diferença. Assim como, além de ele ser inovador, além de ele resolver problema, além de não ter concorrência, ele te dá algo que a grande maioria não dá, que é a escala. É poder trabalhar de uma forma em que você atinge mais pessoas ao mesmo tempo. Onde antes você deve, antes de você começar a entender sobre isso, às vezes você teria que trabalhar 10, 15 horas para trabalhar com o mesmo número de pessoas que agora você pode trabalhar 3, 4 horas. Por quê? Porque antes você ensinava uma pessoa, 2 pessoas, e agora você pode trabalhar com turma. E quando você trabalha com turma, você aumenta a quantidade de pessoas, você aumenta a escala. Assim como eu posso falar para uma pessoa, mas quando eu vou num local onde tem mais pessoas, eu vou falar para mais pessoas e mais pessoas vão ouvir a mesma coisa que eu estou falando, que eu estivesse falando para uma. Então eu economizo tempo nessa ideia de escala? Lógico que eu economizo tempo. Então, você entende que a partir de então, o que eu estou mostrando para você é uma metodologia, é um método que vai estar economizando o seu tempo. Porque antes você teria que trabalhar mais horas para ter o mesmo retorno. Agora você trabalha menos horas e você tem o mesmo retorno, ou às vezes até mais. E aí você entende o que a Roberta falou no depoimento dela, que antes ela tinha que trabalhar 18 horas numa escola. E hoje ela trabalha 3 horas e ela tem o mesmo retorno. O que deu para ela, gente? E o que ela fala, inclusive? O que deu para ela? Que agora ela entendeu a importância de estar com quem realmente ela ama. Agora sobra tempo para ela estar com quem ela quer, sem ficar presa a um sistema que te obriga, às vezes, a trabalhar muito mais do que deveria. Que, às vezes, você como profissional, e eu, quando estava nessa posição, às vezes a gente não se dá conta. Mas não quero aqui menosprezar nenhum tipo de profissão. Mas quantos profissionais que não têm faculdade, que não investiram R$ 1 na sua formação, não gastaram tempo, não tiveram nada, eles ganham mais, muito mais por hora do que às vezes você ganha. Não é assim que acontece? Só que a gente acaba se acomodando com esse sistema e acredita que é assim. Só que não é assim. É assim para quem não está buscando. É assim para quem se acomoda. É assim para quem realmente acha que a música da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não é assim. E pode ter uma nova forma de ter uma vida diferente, trabalhar daquilo que você gosta, com algo que dê resultado, com algo que tenha escala, com algo que te dê retorno, com algo que sobre tempo para você, que você possa fazer um bom trabalho e que você possa ganhar bem e ter tempo com quem você realmente quer. Hoje eu posso passar a tarde, às vezes, na piscina com as minhas filhas, mas eu não podia fazer isso há um tempo atrás.
Por que eu não podia? Porque eu estava dentro desse sistema. Só que quando a gente entende como que funciona, a gente começa a trabalhar com a cabeça e não só com os braços. E quando você entende que você pode fazer de uma maneira diferente aquilo que de repente você fez a vida inteira. Não é que você agora fez tudo errado. Não, é que antes você não sabia. Mas agora você sabe. Antes ninguém tinha te dito, mas agora estão te dizendo. Antes ninguém te mostrou e te provou que realmente isso funciona. Hoje eu te mostrei. Eu te mostrei as pessoas falando. Você viu as pessoas dizendo com os seus próprios olhos. E agora, quem decide se vai querer ter uma vida diferente, se vai querer ter mais tempo com quem realmente faz sentido para você, é você. Porque hoje eu não troco a minha vida de hoje pela que eu tinha há 6, 7 anos atrás, quando a Valentina era pequena. Eu não troco mais. E por que eu não troco mais? Porque quando a gente vê que vale a pena viver e vale a pena estar com quem a gente ama, porque a gente só tem uma vida e a gente tem que viver ela muito bem vivida, a gente entende que muitas pessoas vão passar por essa vida e elas não vão aproveitar a vida que Deus deu. Todo dia nasce um lindo sol, quem vê? Muito poucos. Mas quando não tem mais condição de ver, aí vai valorizar. Então não deixe de perder aquilo que você tem, daquilo que realmente faz sentido, daquilo que realmente faz o diferencial, daquilo que realmente vai impactar a sua vida. Botando o seu tempo aonde não dá retorno. E eu não quero que você agora vá lá e peça demissão do seu trabalho, ou então que você feche ou saia do trabalho que você está fazendo. Não, eu não quero que você faça isso. Eu quero que você experimente o método e você, com os seus próprios olhos, você vai enxergar. Nossa, aqui rende muito mais. Eu trabalho muito menos e eu ganho muito mais. E depois que você realmente tiver segurança, você define o que fazer. Por isso que eu apresento o método como uma renda extra. Para que você não tenha medo de largar, às vezes, aquilo que você acha que é o certo, por algo que eu estou dizendo para você que é muito melhor. Onde você, inclusive, pode levar os seus próprios filhos junto. Aonde que você pode trabalhar e pode levar os seus próprios filhos junto? Me diz, aonde? Lugar nenhum. Agora, dentro do método, não só pode, como eu te aconselho que leve. Porque se você, que é a instrutora, se é você que está ensinando e você não levar os seus próprios filhos, você está já dizendo que o seu trabalho não funciona. Ou então que aquilo não é adequado. Então, não só você vai levar os seus filhos, como você deve levar os seus filhos junto. E aí, você vai passar ainda mais tempo com a sua família. E o que mais me marca, gente, é até, eu acredito que faz uns meses atrás, eu recebi um áudio de uma aluna me dizendo a seguinte coisa: Vânia, olha só, eu já neguei tanto trabalho, porque eu não quis deixar os meus filhos sozinhos, eu não tinha com quem deixar. E eu não queria deixar eles um dia inteiro numa escola. Mas eu perdi muito trabalho. Só que agora, o que tu tá me apresentando é que eu posso levar os meus filhos, que muitas vezes eu deixei em casa, ou eu não podia levar eles, eu posso levar eles junto. Tu tem noção do que tu tá fazendo na minha vida, ela me falou. E eu tenho noção. Eu tenho noção. Porque eu sei que para um pai e para uma mãe, o que mais tem valor para si é os seus próprios filhos. E quando você pode fazer o que você gosta, da maneira que você ama, com as pessoas que você ama, junto, podendo estar mais tempo e mesmo assim estando trabalhando, isso realmente é impagável. É impagável. E só quem tem essa experiência, eu não sei até se ela não está aqui, né? Essa minha aluna, mas só quem tem essa experiência de poder estar junto com a família, de poder viver. Imagina você, que às vezes fica rezando para chegar sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira. E aí a gente sai do trabalho, eu lembro disso, sai do trabalho. Ai, que bom,
2 dias para mim ficar com quem eu amo, para mim fazer o que eu quero, ir aonde eu quero, enfim, porque eu não tenho que ficar tanto tempo trabalhando. Você imagina, às vezes, ter essa qualidade de vida de segunda a segunda. Onde você vai trabalhar? Sim, vai, mas muito menos do que você antes estava trabalhando. E por quê? Porque tem os 5 fatores que você deve ter visto, inclusive, na primeira aula da jornada. E por que realmente isso faz o diferencial? Porque o método foi pensado dessa forma. Lembrem que o meu objetivo era trabalhar menos? Lembrem que o meu objetivo era ficar com a minha família? Então, quando isso foi criado, foi isso que eu pedi. Meu Deus, que eu possa trabalhar naquilo que eu gosto, naquilo que eu me formei, naquilo que eu tenho prazer, mas que eu também possa estar com quem realmente eu amo. Então, me mostra uma forma de encontrar isso. E ele mostrou. E ele mostrou. E eu estou compartilhando com vocês que esse método é possível, que dessa forma é possível. E dessa forma eu garanto para você que se você fizer o que tiver que ser feito, você alcança os mesmos resultados. E você passa a ter uma vida diferente. Mas você tem que querer. Você tem que colocar isso como uma missão, como uma vontade sua, como algo que você realmente quer fazer. E eu tenho certeza que quando você ver com seus próprios olhos, a primeira pergunta que você vai se fazer é: por que eu não soube disso antes? Por que eu não soube disso antes? Mas tudo bem. O importante é que você está vendo, está vivendo, realmente está dentro dessa situação, que agora pode ser melhor, que agora é outro ano. Eu venho falando isso desde o começo da jornada, gente. Começou o ano, nós estamos no dia 21 de janeiro hoje. Começou um ano. É um novo ciclo que se abre. É uma nova oportunidade que está sendo apresentada para você. Um novo ano, com tudo praticamente, é como se a gente zerasse, né? A gente zera o ano passado e a gente começa tudo de novo. Agora, se eu quero ter resultados diferentes, se eu quero proporcionar experiências diferentes, se eu quero mostrar para minha família, que se eu quero realmente fazer algo diferente, eu preciso entender, e você precisa entender, que eu tenho que fazer coisas diferentes. Caso contrário, as chances são que 95% vai ser os mesmos resultados no final do mesmo ano. Simples. É um cálculo. Se eu não fizer nada diferente, não muda aquilo que já tem de resultado. Ah, Maria, mas a gente está vindo de uma pandemia, a gente está vindo de uma situação difícil. Por isso mesmo. Por isso mesmo. O que aconteceu mudou as realidades, mudou as necessidades, mudou o mundo, gente. O que não era visto agora é visto. Ninguém se importava em prevenção. Ninguém se importava. Hoje se importam. Hoje se cuida. Hoje se toma vitaminas. Hoje se faz trabalho preventivo. Hoje se faz. Por quê? Porque veio uma doença que fez repensar tudo que a população fazia. A grande maioria das pessoas aprendeu a importância de cuidar antes de ter o problema. E quando a pessoa entende isso e ela olha para o seu filho e ela pensa: poxa, o meu filho poderia ter as dores que eu tenho hoje. Mas se eu fazer alguma coisa com ele, se eu matricular ele numa aula de Pilates com um professor especializado nisso, com um professor que realmente vai fazer de uma forma divertida, prazerosa e vai ensinar para ele o que é adequado e o que não é, ele não vai ter problemas. Por quê? Porque ele está sendo ensinado. E quando a criança aprende, ela aprende. E ela cobra, inclusive. Ela cobra dos pais, ela cobra do irmão, ela diz por que disso, ela defende aquilo que ela aprendeu. E ela nunca mais esquece. Eu tenho certeza que você jamais esqueceu de alguma coisa que marcou a sua vida quando você era criança. A gente leva para a vida inteira o que a gente aprende de criança. Então, se você aprendeu de criança, as crianças de hoje também aprendem, ainda mais.
E você pode fazer o grande diferencial nessas crianças, além de fazer em você e na sua própria família e na sua qualidade de vida. Porque uma coisa é fato, gente. Uma coisa é fato e a gente só entende isso quando a gente passa por esse processo. A gente tende a ser egoísta, a gente olha primeiro para a gente. Se a minha vida não tá legal, eu não consigo ser uma pessoa legal com outra pessoa. Então eu preciso que você tenha uma qualidade de vida boa. Eu preciso que você ganhe mais. Eu preciso que você resolva os problemas da sua família para que depois você vá trabalhar com a criança de boa vontade, de bem com a vida, feliz. Caso contrário, não funciona. Não funciona. E isso faz o diferencial? Não tenho dúvida. Entenderam, gente? Então, assim, ó, para fechar a live de hoje, eu quero só repetir o que eu vim falar desde o início. Primeiramente, que eu sei que a família é o que tem mais importante na minha vida e eu tenho certeza que na sua vida também. Eu sei que o tempo que a gente tem, ele é esgotável. Uma hora vai terminar. E outra, a gente não tem como voltar e nem ter controle sobre ele. Então, aproveite a sua vida, aproveite as pessoas que estão ao seu redor, dê valor para quem está do seu lado. Dê o seu melhor tempo para essas pessoas e não o que sobra do dia. Agora, para que isso aconteça, você precisa tirar o tampão dos olhos e começar a olhar outras oportunidades, outras opções, de outras formas, onde pessoas estão fazendo a diferença nas suas vidas. Porque o método realmente faz a diferença. Porque a pessoa que aprende a trabalhar com Pilates for Kids e que ela sabe trabalhar com esse método, que é inovador, que resolve problemas, que realmente é necessário, que não tem concorrência, que você realmente vai ter uma escala onde você trabalha menos e ganha mais, eu resolvo para você o problema. Mas você tem que querer. Não basta eu vir aqui te dizer que existe outra vida. Não basta eu vir aqui dizer para você que existe outra forma de fazer as coisas. Não basta. Você tem que tomar a decisão. Você tem que dizer, eu quero mudar isso na minha vida. Eu quero o que a Vânia está me falando. E você quiser, eu vou estar aqui para te ajudar, para te mostrar, para te cutucar. Vai fazer. Presta atenção nisso. Olha o que está acontecendo. É o meu papel. É a minha função. Não só como uma pessoa que ensina o método, mas eu me sinto mentora de todos os alunos que entram. Onde muitas vezes eu vou lá e falo para a pessoa, falo para as pessoas, porque a gente só faz aquilo que a gente quer de bem para outra pessoa. Se eu não tivesse nem aí para vocês, gente, vocês acham que eu estaria em plena sexta-feira de noite, tá? Saí do clube, onde a gente passou a tarde, inclusive hoje com as meninas, eu vim para casa, tomei o meu banho, fiz uma maquiagem um pouquinho aqui para mim vir mais bem apresentável, para falar para vocês sobre passar tempo com a sua própria família. Se eu não gostasse disso, eu não entendesse isso, você acha que eu estaria aqui perdendo meu tempo? Se eu não quisesse que você tenha uma qualidade de vida melhor e que você impacte mais pessoas, você acha que eu estaria aqui? Tá bom? Era isso, gente. Um beijo grande. Tchau.